Oi, gente, a gente vai começar mais um podcast do Cartão Sempre Saúde e hoje eu estou aqui com mais um parceiro do nosso cartão, que é o Thiago de los Reis. Ele é psicanalista e a gente vai bater um papo agora sobre esse assunto que eu acho que é incrível e vai tirar algumas dúvidas, vai explicar um pouco mais para a gente sobre a psicanálise. Né, Thiago? Ou não. Ou não, né? Ou a gente não vai entender. Ou a gente vai ficar rodando. Vai ficar na dúvida ainda. O que é interessante também, né, Thiago? Porque a gente vai pesquisar, vai se interessar cada vez mais, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, de você ter topado conversar com a gente. Eu acho que alguma coisa, pelo menos, vai despertar aí nas pessoas, né? Eu que agradeço e para mim é uma alegria estar aqui, encontrar o SASS, Unity, né? E fazer parte desse ecossistema tem sido uma alegria e tem sido uma troca bem legal. Ai, que bom, Thiago. Daí eu queria perguntar primeiro para você, assim, qual que é a diferença da psicanálise para as outras terapias, Uhum. A psicanálise, elas têm grandes diferenças assim, estruturais na clínica, na forma de manejo clínico, mas eu acho que a principal é que a matéria da psicanálise é o sujeito, é a singularidade. Para a psicanálise não existe ninguém igual a você, não existiu e não vai existir. Entendi. E isso dita uma dinâmica de relação com o mundo, de saber com as suas angústias e tudo mais. As outras psicoterapias, isso não é uma crítica, é só uma constatação. Elas, de certa forma, vão tentar adequar esse sujeito aos meios. Ao meio profissional, ao meio familiar, ao meio da sociedade. Então, ela, de certa forma, na minha visão, vai, de alguma forma, anular as arestas do sujeito, aquilo que é o que ele é, né? Para se adequar, para caber. Né? Então, essa eu acho que é a diferença mais gritante que a gente pode perceber no tipo de clínica, né? No tipo de matéria que a gente aborda. Tem outras muitas. Entendi. Né? A formação, a dinâmica da sessão, tem muitas coisas, mas eu acho que o principal é isso. E assim, o que leva uma pessoa assim, não sei se a pergunta é essa, mas vamos ver se você vai entender. A escolha, por que a pessoa escolhe a psicanálise ao invés de escolher, é uma opção dela ou tem indicação de um outro profissional para a psicanálise? Não, eu acho que é uma escolha do indivíduo. É o indivíduo, de alguma forma, muitas das vezes já passou por outros tipos de terapia, bem-sucedidas em seus momentos ou não, e, de certa forma, ele se permite. Para a psicanálise, o que governa o sujeito não é isso aqui, o agora, a consciência, é o inconsciente. É a história do saber não sabido. É aquilo que foge à palavra, é aquilo que foge à explicação literal, racional. Né? E, claro, dentro desse inconsciente vão ter as experiências traumáticas, a mediação inicial, né? A infância, como é que esses primeiros responsáveis apresentaram o mundo, as noções de certo e errado que vão ditando. Então são essas dinâmicas que o sujeito vai começar a perceber numa análise ao longo do tempo, falar, putz, eu achava que eu fazia isso que eu gostava. Não, eu estava atendendo a um desejo do outro. Sim. Né? Então não tem muito uma regra de como é que a pessoa chega numa análise. Eu acho que dificilmente alguém chega numa análise tão de posse de todas as informações, não, eu preciso de análise. E às vezes procura por um motivo e está ali isso por 100% outro. dos casos. A pessoa chega com um discurso formatado. E é o inconsciente, né? Ela chega lá assim, ó, eu vim aqui, o meu problema é esse. Aí você fala, tá bom. Então vamos lá conversar. E no final, tem isso também. E às vezes nem é isso. Né? Mas é o que a pessoa percebe. É onde a gente fala muito assim de que é onde ela consegue ver um pouquinho que tem uma fratura no saber dela, né? Opa, tem algo errado. Ela identifica que é ali, mas às vezes é só a entrada do abismo, né? Entendi. É sempre muito mais profundo. E assim, a gente faz muita coisa inconsciente mesmo, né? E eu diria que quando tudo, você se dá conta, puxa, e assim, às vezes anos depois você vai pensar naquilo ou nem pensa, né? Mas
geralmente é da ordem do não pensado. Né? A repetição de tipos de relacionamento, de tipos de problemas no trabalho, comportamentos. Essas repetições é que deixam uma certa pista de falar, nossa, o inconsciente está ali, ó. Aquilo que a gente bota para o inconsciente, né, que de certa forma vai ameaçar esse sistema psíquico, né, tudo que compõe, isso é o recalcado, isso vai para o inconsciente. Isso é uma ameaça, isso precisa ser retirado da consciência. Né? Mas isso volta, e volta em ação. E assim, às vezes não, sempre, né? Esses profissionais, psicanalistas, as pessoas têm medo de procurar, medo de julgamento, né? E não tem julgamento, né? Ou tem? É o que não deveria ter. Não tem julgamento. Eticamente, não cabe ao analista julgar, determinar, apontar caminho. Não, ele é ali uma escuta absolutamente presente, que ajuda a pessoa a se escutar. A matéria da terapia é a fala. Ou o silêncio. Isso é importante também. Entendi. Mas é de facilitar realmente esse lugar de mudança de perspectiva. Porque muita gente procura achando que o psicanalista vai dar solução para aquele problema. E ela que vai encontrar a solução. Ela tem que se responsabilizar por isso. Né? O psicanalista, ele não nunca vai ser, e fuja disso se isso se apresentar dessa forma, o detentor de um suposto saber. Se cada um é único, como é que eu sei da tua vida? Não. Como é que eu vou saber da tua verdade, do que você tem que fazer? Não tem, é justamente destruir essa noção. A psicanálise, ela é subversiva nesse ponto, de dizer eu não sei nada. E é isso que interessa. Entendi. É você abraçar aquilo que você não sabe sobre você. Interessante. Né? E é aí que a gente tem alguma chance de ter uma vida um pouco mais em primeira pessoa. É onde a gente vai percebendo muito a noção do outro, o que é o certo para o outro e não para mim. Você começa a ter autonomia. O que o outro influencia na minha vida, nas minhas decisões, né? A satisfação que eu devo. Né? E se haver com esse desamparo. E isso daí é um combinado entre o psicanalista e a pessoa. Eu diria que é um combinado. Eu acho que não é um combinado. Não, a pessoa ela entende isso. Ela é a responsável por isso. Entendi. Responsável, inclusive, por ditar esse ritmo da análise. Porque se ela apresenta uma resistência a um determinado assunto, não é papel forçá-la. É meu papel, ok. A gente sabe que tem uma coisa ali. Vamos falar de outras coisas. Quando ela estiver pronta, ela vai trazer. Ela vai trazer. Né? Por mais que você consiga perceber, você se pegue no... Puxa, aquela pergunta faria ali um processo. Mas não é sobre mim. É sobre ela. Então ela dita o ritmo. Né? Muito interessante. Tiago, e criança? Criança pode fazer psicanálise ou tem que ter já uma trajetória ali para fazer psicanálise? Pelo contrário, eu acho que essa talvez seja a primeira grande revolução que a psicanálise traz. Em Freud, é o que incomoda muita gente, né? Que ele diz, a criança é portadora de uma sexualidade. Ela tem a sexualidade. Isso não significa que ela tem tesão, que ela tem o desejo sexual. É completamente diferente. Você imagina falar isso no final do século XIX. Final de uma era vitoriana na Áustria. Mas essa é a primeira. Depois você teve outros, acho que os dois principais que a gente pode citar, o Winnicott e a Melanie Klein, que vão tratar realmente, especificamente, bem debruçados sobre a questão da criança. Então, acontece. É que a dinâmica é totalmente diferente. Se você tem, como adulto, a autonomia de falar, a criança não tem. Ela não tem esse repertório linguístico da fala. Mas ela tem da brincadeira. Ela tem da forma de se expressar. E é isso que interessa. E daí consegue
Você vai ter, né? É claro que não é muito comum, Uhum. mas é absolutamente plausível esse lugar da criança se expressar e a partir dali você vai criando essa análise. Você vai se entendendo nesse pequeno sujeito o que tem ali que está E acontecendo. às vezes consegue falar até mais, né? Através de outras formas que não seja verbal, né? Se na clínica de adultos o silêncio fala, por que na de criança não? Uhum. Né? O problema é que na nossa noção de mundo, desde ali da modernidade, pós-modernidade até hoje, esse mundo neoliberal, a gente trata a criança muito como só uma etapa antes de ser adulto. Como se fosse só um tempo que precisa passar ali. Não é. É uma existência. Né? E das mais importantes, onde tudo está se formando. Tudo está se formando. Só vai ser adulto se formar direito ali. E assim, o adulto, a gente geralmente trata as coisas que aconteceram lá na infância. Uma vez eu vi um meme muito interessante, não lembro de quem agora, mas falava disso. Caramba, eu me dei conta que a essa altura da vida, com 30 anos, é só para resolver tudo que fizeram comigo até aqui. Ou seja, o que eu tenho para a vida para frente é para resolver o que fizeram de mim até aqui. E é isso mesmo. E eu falo assim, né? Eu escutei uma vez uma pessoa falar isso porque assim, os pais erram porque amam, né? Dificilmente a gente erra porque a gente não está errando por falta de amor, né? Às vezes a gente super protege, que nem a gente estava conversando, e não percebe, é totalmente inconsciente, ou até consciente, né? Você sabe que você está fazendo errado, né? Mas ainda assim faz, o que prejudica lá depois, no futuro, que vai ter que tratar, né? Eu acho que a maior crueldade que existe, né, que na verdade é difícil chegar nesse lugar quando você se torna pai e mãe, é de você achar que você sabe exatamente o que é o melhor para o seu filho. Você não sabe o que é para você. Sabe o que é para você. Nós somos seres errantes. O mais generoso é apresentar o mundo como um laboratório de experiências. É assim que você constrói a chance daquela criança em algum momento acertar. E acertar para ela. Né? Então, essa mediação inicial com o mundo, cara, é de uma responsabilidade tremenda. E a gente tem medo, né? De não falar o que é melhor e deixar, né, acontecer alguma coisa de mais grave. Não obriga, né, a criança a ser independente de uma certa forma, de tomar as próprias decisões. Autonomia, né? Autonomia principalmente de sentimento. Né? Amor também se dá na falta. Tem que ter o espaço da criança. Hoje em dia é muito comum, né? Nossa, meu filho tem problema, porque ele brinca sozinho. Não, ele está imaginando. É ótimo. É maravilhoso. O mundo está empobrecido de imaginação. Cheio de informação. Cheio de informação. Informação entre muitas aspas, né? É uma informação que, né, não move nada. Informação que não serve para nada mesmo. Né? É muito... Se antes a gente tinha uma escassez de acesso e isso determinava a dinâmica de poder, né? No âmbito desse ponto, ele falou, não, vamos inundar com tudo. Porque aí você não dá conta. Nós não somos máquinas para processar essa quantidade de informação disponível. Então a gente se perde aí. E hoje, por conta das redes sociais, até a gente estava conversando antes, né? As pessoas acabam vivendo a vida do outro, achando que a vida do outro é aquela perfeição, modelo, né? E só mostra ali aqueles pontinhos que duram alguns segundos, né? Que o dia tem 24 horas, e mostra o que quer mostrar. Ninguém mostra que está triste, ninguém mostra que tem problema, né? E se mostra que tem problema, valoriza aquele problema de uma maneira que, eu arrumei a solução para aquilo. Eu acho que o principal sintoma... Tem muita gente pirada mesmo com relação a isso. Que no final, se a gente parar para pensar a narrativa que tem hoje em dia aí, né, no mundo, é de que quem é taxado de louco é só porque está sendo quem é. Está traindo um monte de noção de certo e errado que não atende a ele. Ponto. Ele está vivendo a vida dele. É uma sociedade que quer se anestesiar da dor a qualquer custo.
E eu sempre digo que tem para mim, a grande diferença entre felicidade e dor é a seguinte: a felicidade é um torpor. Você fica inebriado, é bom. A dor te faz uma pergunta. Te faz crescer. A dor te questiona, fala assim, e aí, o que você vai fazer com isso? Você pode continuar sentindo ou mudar. Né? Vai doer, se você quiser, vai continuar doendo. Mas e aí? Né? E eu acho que quando você se anestesia da dor, você esquece que você está vivo. Verdade. É a dor que lembra. E aí? Só que essa felicidade ela é só uma aparência do modelo. Eu uso o cabelo igual de todo mundo, eu uso a roupa da mesma loja de todo mundo, eu tenho o carro igual de todo mundo. Sim, legal, mas e qual é o sentido? Qual é o significado disso? Então tem muita gente que vai, até consegue, chega lá e fala assim, e agora? E agora? Falta, né? Faltou ser. Faltou curtir também o processo, né? Porque que não era quando dele. você exatamente, porque quando você realmente conquista alguma coisa, você, né, sofre durante o processo, fica feliz durante o processo, você constrói. Você constrói, daí realmente quando você chega lá não fica um vazio, né? Não fica tem significado. Essa epidemia de diagnósticos psiquiátricos, né? Que é muito evidente no nosso país, principalmente, que a pessoa só esqueceu que ela talvez não se interesse por algumas coisas. Que talvez ela esteja vivendo a vida que disseram para ela viver. Como ela está se debatendo nisso, porque não faz o menor sentido, não tem significado para ela. Então você é neurodivergente. Então você, tem um probleminha aqui, você é autista. Você tem dislexia, você tem TDAH, você tem... Aí o que a pessoa faz? Ela está totalmente desamparada, ela nunca frequentou esse lugar de ser, de poder ser quem ela é. Ela vai dizer assim, eu sou TDAH. Entendi. Acabou, você condenou a pessoa. Você não resolveu. Entendi. Tem os casos disso? Óbvio que tem. O problema é que uma epidemia como essa, a gente está meio que virando o alienista do Machado de Assis, né? E assim, qualquer situação da pessoa não querer ficar socialmente exposta mesmo, de não gostar, de viver muito em sociedade, de pensar autismo, né? Tem Não, algum problema tem. Ou é autismo, ou é depressão, alguma coisa tem. Borderline. Se eu pudesse, eu morava no meio do mato. Eu também. A Rose, a gente Silêncio. tem um comercial aqui que gosta, né? Faz parte da essência dela, essa parte de comunicação. Não, Alessandra, a gente tem que fazer, tem que conversar, tem que... Não, eu tenho você aqui para fazer isso para mim. É isso. Às vezes a gente se esquece que a vida também pode ser um pouco mais silenciosa, né? Esse barulho social o tempo todo, ter que fazer alguma coisa, não tem que nada. Tem se fizer sentido, se você quiser. É delícia um dia de chuva que você não tem obrigação de pôr a cara na rua, porque mas está um dia lindo, você não vai fazer nada. Se eu atendia só online, no meio do mato. Mais nada. De chinelo. Os meus livros, tá ótimo. Tá ótimo. Mas a gente não pode escapar do mundo, a gente não escapa, mas a gente pode negociar melhor a forma como a gente interage com ele. E se eu quiser ficar mais tempo sozinho, se permitir escolher. Porque ele é com você mesmo, né? Exatamente. Mas claro que isso é um lugar que a gente fala de muito privilégio, né? A gente precisa também ter um recorte social aí que é importante ser mencionado. Mas ainda assim, a gente precisa se permitir questionar um pouco a realidade, nosso entorno. Né? Eu sempre digo, a gente não foge da política. O problema é que a gente acredita que política é só de 4 em 4 anos. Política é o que a gente faz aqui agora. Eu, você, nós aqui, de como é que eu me posiciono, como é que eu banco minha ética, como é que a gente negocia. É sobre isso. Não, é porque a política não resolve realmente a nossa vida de jeito nenhum. Política não tem partido, gente. Se a gente depender disso... Então, se a gente realmente se incomoda com o que está no entorno, a política acontece no dia a dia. Sim.
como eu olho o mundo, como eu questiono. Né? Tô falando isso tudo Como porque que eu ajo, né? isso é uma Assim, fronteira ali da aham. psicanálise. A psicanálise, se ela está dizendo que o que importa é o sujeito, como é que eu faço política social levando isso em conta? É difícil. Claro que eu não vou construir algo que atenda a cada um. Óbvio que não. Mas eu preciso viabilizar um espaço de convívio. Né? O sujeito, ele é sujeito singular, mas ele também sofre da cultura. Ele está imerso na cultura. Então, Na sociedade. é isso. Então, assim, a angústia que a cultura impõe, o meio social, também vai refletir na clínica. Né? Então, isso tudo também acaba É muito engrossando o caldo. É muito interessante e é muito profundo, né, Thiago? Assim, o indivíduo realmente É complexo. é complexo demais. É simplesmente complexo. E a nossa cabeça leva a gente para lugares assim, né? Que é complexo. Mas é tão... Se a gente fosse pegar na história da humanidade, quantas pessoas que deram vazão ao que eram e que com isso mudaram o mundo de alguma forma, tá? E por que tem tanto museu na Europa com tantos quadros impressionantes? Impressionantes. Né? Isso é um lugar. Por que então, das últimas décadas para cá, a gente vê esse lugar sendo tão empobrecido, né? A literatura, nós estamos na capital, não há nada sobre isso. E assim, aqui no Brasil principalmente, não tem valor mesmo, né, para a história. Eu tenho um grande amigo e que psicanalista também, e que foi quem me inspirou muito nesse lugar da psicanálise, que ele fala, a gente sofre de síndrome de Pazárgada. Que é isso? A gente vai embora. Como se o nosso lugar de verdade fosse a Europa. Não, nós viemos lá. Não, você nasceu aqui, cara. Você é brasileiro. Você precisa se responsabilizar por isso. Não achar que lá vai ser balela. Não é diferente. Se você não fizer diferente, não vai ser diferente. É que não é sobre o lugar, é sobre você. Ô, Thiago, eu sempre pergunto aqui, para todos os profissionais que vêm aqui, se tem alguma situação assim que possa contar pra gente que a sua profissão assim fez a diferença na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Eu acho que no seu caso faz a diferença na vida de todo mundo que você atende. Né? Mas assim, tem algum caso assim que você consegue falar para a gente de uma maneira mais generalista, assim? Não sei. Eu acho que não tem, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a ética, né? Da história das pessoas e tudo mais. Eu acho que a gente pode falar de situações que são muito comuns e que mostram muito esse lugar de que a gente não faz noção, a gente não faz ideia do inferno que o outro passa. Mulheres abusadas. E muita gente tem noção de que esse abuso acontece na rua, com um estranho. Não, a maioria esmagadora é dentro de casa. É pai, é tio, é irmão, é primo, é ali. E é muito é angustiante, porque você também tem uma parcela ali que depois a pessoa sofre tanto tempo dessa violência que ela começa a falar assim, é um caso. Outra coisa que é muito comum é a pessoa perceber que ela viveu uma vida inteira cumprindo um roteiro que não era dela. Então assim, ela se vê completamente perdida, triste, empobrecida de sentido, de significado para continuar vivendo. E a pessoa vai se dando conta. Eu acho que esse é o lugar que você... É muito mágico, assim, nesse lugar da análise, quando o paciente vira. Tem um giro. Deve ser, né? Ali você vê... A pessoa chega diferente. Né? E é muito comum. Thiago, obrigado. Não tem essa. Que não fui eu que fiz. Foi ela que se responsabilizou e fez algo do que fizeram dela. Né? Isso eu acho que para qualquer profissional é o lugar mais saboroso da profissão. Mas não são flores. Não são. A pessoa vai sofrer no caminho.
E de certa forma, assim, é uma relação que é difícil. Você não pode se apegar nessa sensação como analista de uau. Não, não é. Pode ser que amanhã tudo isso desmorone. Então, eu sempre comparo o psicanalista, ele é o Caronte. Ele é o barqueiro do inferno. Entendi. Ele vai guiar esse barco pelo inferno da pessoa. Mas é ela que vai ter que se haver com seus demônios, sabe? E tomar a decisão de fazer isso, né? Escolher. Criar a responsabilidade. Ela pode, inclusive, não mudar absolutamente nada na vida dela, mas ainda assim ela vai fazer de um lugar diferente. Ela vai escolher fazer isso. Ela vai escolher fazer daquele jeito Ela vai mesmo que pagar ela tá esse continuando. preço. Ela vai se sentir disposta a pagar. E isso é do paciente. E tá tudo certo. Tem que estar. Porque é dele, é do inconsciente dele, é o desejo dele, é a ética do desejo dele. Essa é a revolução, no final das contas. Ai, Thiago, eu adorei. Eu queria ficar conversando com você, perguntando mais coisas, porque é um assunto que, assim, me agrada conversar desse assunto, conhecer as pessoas. Eu acho incrível a gente poder conversar mais sobre isso, porque me faz pensar também. Um monte de coisa que você falou aí já me fez pensar aqui em algumas questões. Eu adorei. Muito, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes. A gente pegar algum outro assunto e falar aí mais sobre a psicanálise, que eu adorei. Eu também. Muito obrigado. Se você quiser, depois se você quiser não, a gente vai deixar os seus contatos aqui na descrição, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigado a você mais uma vez e até breve. Até breve.